Começou a gravação. Vou aqui compartilhar. Pessoal, me fala se vocês estão vendo a tela aqui. Se alguém puder responder, porque agora eu não consigo mais acessar o site. Vocês estão vendo a tela? Sim, Oi, Jânio, dá para ver? Ah, aqui dá apareceu o sim. chat agora. Tá joia. Bom, pessoal, sejam aí muito bem-vindos. Desculpe aí a atrapalhada, né? Primeira vez que eu tô fazendo live assim aqui nesse espaço, o computador, aqui com o Zoom. Não está me ouvindo? Alguém não está me. Mas o pessoal está me ouvindo aqui. Será que você precisa aumentar o seu som? Tem mais alguém entrando aí? Natane está me ouvindo, pelo jeito, o Jânio também. A Natane está ouvindo normal. Se quiser, Elô, sair, entrar de novo, às vezes o seu. Às vezes, não sei se está de fone ou não, a configuração do fone com o computador, às vezes ele, não sei, às vezes do celular. Bom, sejam muito bem-vindos, pessoal. Ah, aqui é a primeira live. Eu pretendo fazer outras lives, tentar ter uma sequência, pelo menos semanal. Sei que daqui a pouco a gente vai entrar num período de férias e talvez seja aí meio complicado, conturbado, né? Não sei se eu vou conseguir fazer toda semana, mas semana que vem já estou programando uma outra também. Então, eu sempre vou mandar os avisos no grupo, tentar fazer dessa forma fechada. E eu estou tentando fazer uma conexão junto com o YouTube, eu não sei se vai dar certo, porque aqui eu tenho duas contas e também não consegui conectar. Então, depois que acabar der certo, eu aviso vocês se essa live vai estar no YouTube. Então, a gente está gravando para depois colocar lá. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, pode falar, tá bom? Não tem problema. Talvez eu não consiga ver. Deixa eu aqui abrir. Acho que o pessoal está entrando. Talvez eu não consiga ver o chat, né? O que vocês estão escrevendo. Então, se alguém quiser perguntar alguma coisa, pode falar, sem problemas. Então, transformando o seu espaço equestre, dicas práticas para melhoria das instalações e bem-estar dos cavalos. Então, sejam bem-vindos. Essa é a nossa live número um com o tema equestre, né? E a gente vai falar um pouquinho sobre a questão de projetos para cavalos, bem-estar equino e promoção de saúde. Eu falo muito da questão no meu perfil do Instagram Equestrian Hill sobre a questão da promoção da saúde. Eu falo até muito mais do que a questão do bem-estar, né? Porque a saúde é algo que a gente consegue mensurar, né? Se um animal ele está ali saudável ou se ele está doente, né? Então a gente consegue saber se ele tem algum problema de saúde
E todas as partes, os estudos que eu tenho feito, as pesquisas, né, a pós-graduação, tudo foi focado na questão da saúde do animal, né? Porque o bem-estar nem sempre a gente consegue mensurar, né? Existem muitas pesquisas que analisam questão de bem-estar, analisando, por exemplo, os movimentos corporais do animal, a face, né? Como a forma da orelha, o que o cavalo, né? Ele responde para a gente. Mas nem sempre essas leituras, elas são 100% corretas, né? A gente pode imaginar, né, conforme a pesquisa, conforme os dados que a gente vai tendo, estatística, a gente pode ter aí uma base que a gente consiga fazer essas mensurações de bem-estar. Porém, a saúde, né, saúde e doença, a gente consegue saber ali, né, os problemas, né, problemas de comportamento, problemas de interação, problemas de estereotipias, problemas de saúde, né? Eu falo bastante da questão da laminite, da síndrome metabólica, e tem muitas outras doenças, né? Que conforme o humano foi fazendo a domesticação, mantendo os animais, os cavalos, né? Trazendo eles, por exemplo, para a cidade, para um local fechado, isso foi causando problemas para os equinos, né? Então, a questão da performance e a valorização patrimonial também, como eu trabalho com os projetos, é algo que a gente precisa se preocupar, né? Porque existe um investimento, né, dos proprietários, tanto na parte do patrimônio de construção do espaço, das áreas, quanto do patrimônio dos animais, né? Muitos têm um investimento altíssimo. Então, a gente precisa assegurar que esses animais, eles mantenham a saúde, mantenham a segurança e integridade biopsicossocial, né? O físico, psicológico, enfim. Então, a gente tem todas as questões das instalações equestres, que eu percebi aí ao longo dos anos pesquisando, analisando, estudando, que principalmente no Brasil, nos Estados Unidos também, que eu pesquisei assim mais a fundo, né? As pessoas acabam construindo espaços para cavalos, para equinos, de uma forma, eu não posso nem falar que seja amadora, porque para mim até é pior assim, né? Porque às vezes um amador, ele tem ali, ele busca um conhecimento, mas muitas vezes as pessoas fazem assim de uma forma mais no achismo, sem pensar ali no olhar do cavalo, né? Não busca um estudo, acaba construindo instalações que vão prejudicar, né, o investimento tanto patrimonial quanto o investimento dos animais, a saúde, a integridade física, né, também das pessoas. Então, como a gente até tem poucas regulamentações, né, as pessoas acabam, aí, principalmente na parte rural, construindo sem ter tanta preocupação, né? E aí a gente tem que pensar que são espaços para todos, né? Para adultos, para crianças, pessoas com dificuldades ou com deficiências, para os animais, animais potros, animais saudáveis, animais doentes, animais idosos. Então a gente tem que pensar para todos no geral. E daí os animais também que às vezes complementam, né, as instalações equestres. Nem sempre uma instalação de cavalos vai ter somente cavalos, né? Muitas vezes não. Muitas vezes as instalações equestres elas têm outros animais. Então elas podem ter aves, pode ter outros animais de pequeno porte. Então a gente também precisa pensar na segurança tanto desses animais quanto dos cavalos, né? Em termos, por exemplo, de cercamento. Então existem diversas questões que uma instalação para cavalos ela é complexa, que as pessoas acabam não pensando, né, em tudo que pode aí trazer de preocupações e de questões de segurança, né, questões de benefícios, né, para todos que estão habitando aquela região.
Aqui é só vou dar uma passada. Geralmente, quando eu faço alguma aula, alguma mentoria, eu explico um pouquinho do meu histórico, né? Que eu acho que para quem é da área do cavalo, eu acho que é legal assim conhecer, né? Um pouco de história, saber, né? Como que você tem esse conhecimento, você monta, você não monta, que modalidade, né? Então, aí a história do minha com os cavalos, ela já vem aí dos meus antepassados, né? Tem um bisavô que fez uma revolução, foi general, né, do Prestes, ele era o que estava acima do Prestes, né? Então, tem toda a coluna Costas Prestes que percorreu grande parte do Brasil. Teve uma época que ele entrou até no Guinness, porque fez a maior marcha montada com o mesmo cavalo, né? Então, tem também a minha avó, que montava muito bem, apesar de não praticar nenhuma modalidade. Meu bisavô também, ele praticava equitação, né, o hipismo, e competiu, tinha competições na Europa, aqui no Brasil, então ele ganhava muitas medalhas, ele era, na época aí, há mais de 100 anos atrás aí, né, ele era muito conhecido, e daí, meu pai também seguiu, né, a tradição, meu bisavô, a minha avó, por parte paterna, meu pai, ele tinha cavalos no jockey, então, por o sangue inglês, era assim a paixão para ele até hoje, ele assiste corridas, apesar de não ter cavalos mais, né? Então, quando eu era criança, a gente frequentava muito jockey, então tenho muita essa experiência de, desde criança, ir lá na ducha, ajudar a dar banho, né? Desde bebê, comecei a montar aí muito pequenininha, aí acho que, sei lá, talvez nem 2 anos, mas já montava, né? Então tem fotos aí de muita criança montando. Então era uma paixão assim de criança, que eu acabei ficando afastada por problemas de saúde, não consegui realizar meu sonho de fazer aulas de equitação e de praticar uma modalidade equestre. E aí fui tendo minha vida aí, né? Fui seguindo. Então, eu tenho algumas formações na área de desenho industrial, design de interiores, morei nos Estados Unidos por mais de 2 anos. Lá eu trabalhava com projetos, né, de interiores, desenho de móveis. Sempre trabalhei muito nessa área de interiores, de decoração, de arquitetura, em grandes escritórios, em grandes empresas. E, e recentemente, aí, em 2019, que eu voltei a montar, depois de uma viagem que eu fiz, que eu vi que não tinha mais problema de saúde, que eu poderia voltar a montar e praticar e realizar meu sonho de criança. Fui praticar enduro, praticar adestramento, assim, me encontrei no adestramento, sou apaixonada pela modalidade, então comecei a trabalhar como comissária de adestramento, steward, que é quem cuida do bem-estar dos animais nas provas equestres, né? E quando eu fiz esse curso, tive um conhecimento muito grande da questão das instalações, das questões de equipamentos, né? Toda a questão de segurança, incêndio, acidentes, fiação elétrica. Então, foi uma coisa que me despertou ali também essa questão da minha profissão, né? Do escritório de projetos, de reformas, com a parte dos cavalos. E nesse meio tempo, eu também comecei, em 2019, eu entrei para voluntariado no Regimento Militar, na Cavalaria em São Paulo, como voluntária de ecoterapia. Lá eu fiz um curso, me apaixonei pela ecoterapia, falei, quero estudar mais, quero saber mais, quero entender, né, o benefício que a montaria com o cavalo, ela traz para o ser humano, né, e são, assim, inúmeras, né, os resultados, às vezes, são surpreendentes, são rápidos, e me apaixonei muito por isso, me adentrei nesse mercado. Com a pandemia, né, mais tempo para a gente estudar, os cursos online, alguns cursos presenciais que tinham poucas pessoas. Eu fui fazer uma pós-graduação na área de ecoterapia e na hora de decidir o tema, a minha orientadora indicou que eu fizesse algo na minha área de formação, né, a parte de projetos. E eu não imaginava, assim, o que fazer, né? Então, como eu já
estava ali a questão do steward, né? Aquele conhecimento, comecei a pesquisar. Eu já tinha ouvido falar do Pedro Paradise, mas não tinha, assim, me adentrado tanto, né? Daí eu falei, deixa eu saber melhor como que é isso. Comecei a pesquisar melhor, comprei o livro, né? Participo de vários grupos que tem no mundo todo sobre pessoas que montam, né? Pessoas que estão montando, pessoas que têm o Pedro Paradise. Então, fui aprendendo muito, fui ajudando as pessoas com isso, né? Porque às vezes eu via coisas que, assim, para quem trabalha com isso é óbvio, mas para quem não trabalha, que é de outra área, que não entende, né? Às vezes uma questão técnica, as pessoas tinham muita dificuldade, né, para montar um circuito Pedra Paradise. E dava muitos problemas, né? Problemas de lama, problemas de cercamento, problemas das questões estruturais do cavalo. Tem as questões dele que a gente também precisa entender. Então, eu fiz também cursos de horsemanship natural, que a gente aprende, né, a ver o cavalo pelo cavalo, horsemanship terapêutico, cursos de etologia, tem os cursos da FEI, da Federação Equestre Internacional. Estou fazendo curso de formação de juiz. Então, assim, são várias coisas que uma coisa assim ajudou a outra para montar todo esse conhecimento que eu acabei adquirindo. E conforme eu fui passando esse conhecimento, né, nas redes sociais, que as pessoas acabaram me solicitando para fazer projeto nessa área, e isso hoje virou uma parte grande do meu escritório, né, essa parte de projetos de instalações para cavalos. E a minha tese, ela ficou uma tese, tenho ali uma dissertação, né, uma tese grande, uma pesquisa grande que eu fiz sobre promoção projetos equestres que promovam qualidade de vida e saúde para os equinos, né? Então, com isso, as pessoas começaram a solicitar que eu passasse conhecimento, ensinasse. Então, criei uma mentoria, fiz livro digital, né? Estou aqui fazendo uma live. Tudo isso para compartilhar esse conhecimento que eu acho que, assim, eu levei anos aí para adquirir, né? Um investimento grande, né? Tanto de cursos, de tempo, principalmente, né? Quase todo dia que eu entro num grupo de Pedra Paradise para ver o que as pessoas estão fazendo, se tem alguma novidade, se tem alguma dificuldade. Então, é um investimento que, para quem não adquiriu isso, né? Não passou por esse tempo de maturação, de aprendizado, consegue encurtar isso, né? Quando eu passo um conhecimento, já passo as coisas mastigadas para ver o que já tem, o que eu já vi de problema, para tentar evitar esse tipo de problema. Então, tem várias coisas que a gente consegue diminuir aí 3 anos, 4 anos em alguns meses, né? Claro que eu sempre indico que as pessoas continuem, né, buscando uma evolução, aí um estudo, que eu acho que a gente sempre tem o que aprender, né? Enfim, esse aí é o meu trajeto, né? Hoje tem aí o Better Paradise, que as pessoas têm me solicitado muito, que é algo assim que eu tenho muito prazer de compartilhar o conhecimento e de passar para vocês isso, né? Então, bem-vindo a um novo modo de pensar em estabulações para equinos, né? A gente tem que pensar tanto na questão da modernidade, estilos construtivos, né? Estilos arquitetônicos, principalmente tem arquitetos aí participando também nas mentorias que me seguem. Eu acho que assim, a gente sempre tem que pensar no cliente, né? Tentar ver qual que é o ambiente, né? A ambiência, o ambiente do cliente, quais são os sonhos dele, né? Então, tentar selecionar aí referências arquitetônicas, estudar outras áreas, outras instalações para cavalos, para tentar analisar o que que tem de bom, né? E tentar ver também o que que tem de ruim, tentar ter esse olhar, né, técnico mesmo para quem está construindo, para quem tem cavalo, eu acho que é importante as pessoas começarem a olhar as coisas que vê, principalmente nas redes sociais, com um olhar muito crítico, porque nossa, nessas minhas pesquisas, o que eu vejo de coisa errada
que eu vejo de acidente gravíssimo, assim, que animal ele tem que ser sacrificado às vezes na hora. Nossa, assim, muitos, muitos acidentes. E, e é uma questão que, assim, a gente tem algumas normas, tem alguns códigos de edificações, só que não tem algo assim tão específico para os animais. Por exemplo, nos Estados Unidos existem muito mais regulamentações do que no Brasil. Então, por exemplo, o Código de Edificação na cidade de São Paulo tem alguma coisa. Talvez na cidade da pessoa, na sua cidade, não tenha. Então, tenta buscar, né? Aonde que tem, que cidade que tem, que estado que tem. Tenta buscar materiais fora do Brasil, Europa, principalmente que tem aí um legado grande na parte dos cavalos, né? Embora nem tudo que a gente vê, eu falei ter esse olhar crítico, né? Nem tudo que a gente vê na Europa, nos Estados Unidos, Austrália, enfim, nem tudo que as pessoas estão fazendo é o ideal. Existe muita coisa errada, muita coisa ruim que prejudica a questão da saúde dos animais. Então a gente precisa pensar e tentar entender muito bem qual que é a natureza do cavalo, né? A questão da etologia dele. A gente sempre fala, né, que o ser humano ele é um predador. A gente tem uma visão de mundo muito assim, é o oposto da visão de mundo de um cavalo. O cavalo é uma presa, né? Então, tudo para ele é diferente do que é para nós. Então, a gente fica bem num lugar fechado, assim como animais predadores, né? Leões, gatos, né? Cachorros, que fica bom ali, ele fica intocado, isso não é um problema para ele. As presas não, né? Se a gente pensar nos cavalos, nos equinos, se a gente pensar nos cabritos, nos cervos, eles são animais que eles não podem ficar muito tempo parados no mesmo local, porque isso causa um estresse enorme para eles, porque a natureza deles é estar em movimento, né? Tanto de dia quanto de noite. Pode ser que um período da noite eles estejam ali parados, dormindo, sim, pode ser, acontece, né? Mas não necessariamente que ele vai ficar 8 horas parados no mesmo local, porque isso é na natureza, para eles, o instinto deles, né? Eles foram se desenvolvendo para não fazer isso, né? O predador, ele faz isso. Tem predador que tem hábitos noturnos, tem predadores que têm hábitos diurnos. Então a gente precisa pensar nisso, tentar sair da nossa caixa, que a gente é predador para a caixa de uma presa, né? Como que é essa ambiência, né? Essa ambiência deles aí, o habitat deles, né? Então, a questão dos espaços, planejamento, porte dos animais. Então, a gente tem aí equinos, né? Desde o mini horse, que parece um cachorrinho, até aqueles cavalos de tração que são enormes, né? Então, cada raça vai ter a sua peculiaridade, o seu tipo de hábito. Alguns são mais dóceis, outros são mais ágeis, outros saltam, outros não saltam, são mais pacatos. Então, a gente tem que estudar a raça, por exemplo, para quem vai desenvolver um projeto, estudar a raça, né, do cliente, dos animais que o cliente tem e tentar mesclar, né? Entender os portes, né? Porque dentro da raça também, cada raça, às vezes tem um cavalo que tem, por exemplo, um BH, tem cavalo que tem 1,60 m de cernelha, tem cavalo que tem 1,90 m de cernelha. Então já é muita diferença. Para todas as instalações que a gente vai planejar, é uma diferença enorme. Se a gente pensar, por exemplo, quando o cavalo empinar, um cavalo que empina de 1,60 m, ele vai alcançar uma altura que de 1,90 m ele vai passar muito mais, né? Então, a questão do conforto, saúde, bem-estar, doenças, né? Então, as estereotipias, né? Que existem várias, né? Eu fui visitar um cliente que aparentemente os cavalos dele todos são saudáveis, e ele não sabia que um dos cavalos tem uma estereotipia. Ele estava, uma hora, ele estava mordendo a porta da baia e engolindo ar. Isso é um sinal de doença, né? É uma doença, a estereotipia é uma doença, né? Isso ocasiona diversos problemas. Pode dar questões, né?
digestórias, porque ele está engolindo ar, questões na alimentação. Então, são vários problemas que a instalação equestre ela causou para os animais e continua causando. Então, a gente tem que pensar na questão de conforto, né? O que que é confortável para um cavalo? Será que um pasto, né, com gramínea é confortável? Talvez seja confortável para ele deitar, mas talvez para ele caminhar e ficar o tempo todo nesse local que a gramínea é úmida, né? Talvez isso não seja o ideal para o cavalo, se a gente pensar, né? Será que é um ambiente árido, né? Então, daí a gente começa a pensar na evolução do equino, como que ele evoluiu, como que eram as raças antes, né? Eram pequenos, né? Era uma época que a gente tinha aí grandes florestas, né? Então, os equinos, eles eram menores, eles eram ágeis, e daí eles menores aí tinham que estar se alimentando, então eles foram evoluindo conforme o planeta foi também, os habitats foram se modificando. Então, hoje a gente tem, assim, mais próximo, né, da evolução do equino, que eu falo muito dos mustangs, porque a gente tem uma população grande, tem muitas pessoas que filmam, que fotografam os mustangs e que fazem pesquisas, que fazem estudos, então a gente consegue analisar como que eles se comportam, né, selvagens na natureza. E com isso a gente consegue mapear o que que a gente pode trazer deles ali que evoluíram por tantos anos, né, que sobreviveram há tanto tempo nesse habitat, o que que a gente pode mapear para trazer para o habitat do cavalo doméstico, né? Então, as questões de segurança, prevenção de acidentes, incêndio. Então, nos Estados Unidos acontece muito acidentes, né, incêndio, e às vezes os cavalos em cocheiras acabam ali não tendo como fugir. As construções, a maioria são de madeira, muitos estocam, ainda hoje, muitos estocam feno dentro do pavilhão de cocheira. Então, a gente tem normas dizendo que não pode, né? Que tem que ter uma segurança, agora eu não lembro se são 15 metros mínimo. Então, a gente tem normas que falam que o depósito de feno e de cama, ele tem que ficar distante de uma cocheira, porque o feno e a cama, ela entra em combustão natural. Então, pode pegar fogo sozinho, um dia quente, né, seco. Além das questões de mofo, né, de animais, né, de roedores, né, que podem ali danificar aquela alimentação, que pode trazer outros tipos de doenças. Então, a questão do incêndio, a gente tem que prever que possa entrar um caminhão de bombeiro num, num centro equestre, né? É, locais ali de circulação, de manobra de caminhões, vai fazer uma entrega de feno, uma entrega de cama, de ração, precisa ter como manobrar, como entrar esse caminhão, né? Depósitos ali de garagens, né, de tratores, onde vai armazenar combustível. Então, tudo isso a gente tem que pensar que uma instalação de cavalos, ela não é tão simples, né? Para quem aí já está no meio da arquitetura equestre, que já tem um pouco de estudo, já sabe um pouco, mas muita gente não tem acesso a esse conhecimento. Então, é importante a gente pensar nisso. E a questão também tecnologias e comodidades aí de última geração, a gente tem, inclusive, a Alemanha, França, existem instalações para cavalos que o cavalo a gente chama de estabulação ativa. É uma grande área que tem ali, não chega a ter um circuito, mas tem ali algumas coisas para o cavalo se movimentar, para incentivar a movimentação. Tem, por exemplo, portões para ir para piquetes rotacionais, que eles são acessados com temporizador. Então, o cavalo só pode entrar dentro desse piquete para se alimentar de gramínea em certo período do tempo, e hoje a gente já tem
E nos Estados Unidos, principalmente, eles analisam a gramínea do local para saber a questão da quantidade de açúcar, de proteína, de carboidrato que tem nessa gramínea, inclusive o pico, né, que dá ao longo do dia, para saber qual que é o melhor período para o animal se alimentar, que seja um período que tenha mais proteína, menos açúcar, menos carboidrato, porque isso vai dar menos problema de síndrome metabólica, problemas até aí de pele, problemas no casco, laminite, isso é uma causa grave, assim, a laminite, por questões de alimentação errada, né? Porque tem muito açúcar, muito carboidrato e pouca proteína na gramínea. Então, as suplementações, né? Questões de tecnologia, como eu estava comentando, tem alguns alimentadores automáticos que o cavalo ele entra, ele faz um reconhecimento facial do cavalo, daí o cavalo entra e a quantidade de ração para cada animal ela é calculada por veterinário ali, que essa máquina solta a quantidade de ração que é para aquele animal que ele reconheceu, o cavalo ali se alimenta e ele sai por um outro portão. Então, a questão do feno também, solta o feno ali automaticamente, a cada 1 hora, solta uma quantidade para o animal não ficar sem se alimentar a longos períodos. Vamos ver se eu falei tudo, a questão das pastagens, os piquetes, os estábulos. Então, a gente tem que pensar também a questão de ventilação, insolação, a quantidade de locais que eu já visitei, Europa, Estados Unidos, Brasil principalmente, que as instalações elas têm problemas de ventilação, de insolação, então às vezes não entra luz solar, não tem ventilação, então aquele local ele mesmo instalações novas que contrataram arquitetos, instalações lindas assim, super bem bonitas assim, super arquitetonicamente falando bonitas, mas que não tenham planejamento nessas questões, né? Então, por exemplo, muitos locais que eu visitei que têm esse tipo de problema de não ter ventilação, ou elas são em formatos de ferradura, ou elas são em formato U, né? Que aquela parte central ela não ventila, né? Então, precisa ter passagem de ar, precisa incentivar a ventilação, e também não pode ter uma ventilação, por exemplo, inverno, não pode ter um corredor que tem aquele vento frio intensificado. Então, tem várias questões que na hora que o arquiteto está planejando, né, onde colocar cada instalação. Às vezes o cliente tem um sonho, fala, eu quero as cocheiras em formato de ferradura. E daí isso tem que ser posicionado de uma forma que entre, né, ventilação nessa área que fica formada ali dentro desse U aí da ferradura, né? Questões de insolação, precisa bater sol, né? Tanto por questões de vitamina D, e existem muitos locais que os cavalos ficam muito tempo dentro de uma baia, alguns locais que eu fui, o cavalo não tem uma área de soltura, então tem todas essas questões que os arquitetos que já estudaram um pouco sabem, mas que muita gente não, né? A gente tem que pensar também na questão da compostagem e das esterqueiras, né? A quantidade de estrume, né? Cama que fica não só o estrume do animal, né? Mas a cama ali com a urina, com sujeira que tem que tirar, isso pode ser feito uma compostagem, daí tem que ter um planejamento mensal, anual, né? Para armazenar isso e de repente utilizar. Então, tem alguns estudos nos Estados Unidos que falam que o material de estercagem dos equinos, eles não devem ser utilizados nas pastagens para equinos. Eles podem ser usados nas pastagens para bovinos. E a mesma coisa dos estercos dos bovinos, essa compostagem não deve ser utilizada para adubar pastagens para bovinos, mas podem ser usadas e devem para equinos,
Então, fazer esse cruzamento entre espécies é importante para a gente ter um controle de protozoários, por exemplo, né? Que as pessoas não fazem ideia disso. Então, tem clientes, tem muitas pessoas que eu conheço que pega ali esterco e joga onde está produzindo feno do cavalo para o próprio cavalo. Então, isso nos Estados Unidos já tem literatura, assim, há muito tempo, antiga, que já fala que isso não deve ser feito, né? Então, a gente precisa pesquisar fora do Brasil essa questão, né, de saúde, de doenças dos animais, principalmente dos equinos, dos bovinos, porque a gente tem muito esse contato, né, na parte da pecuária. Então, é importante a gente ter, assim, abrir esse campo de visão, né, e não pensar que equino é só equino, né, porque a gente tem, por exemplo, galinha de Angola, que faz um controle também muito bom para locais que têm animais equinos, cavalos. E tem gente que fala, ah, mas a galinha de Angola, ela não é nativa, e daí fica com essa preocupação, só que a gente tem que pensar no bem-estar, na questão de doenças, de saúde dos animais. Então, às vezes, uma ave que ela é originária de outro país, né, outro continente, ela pode trazer benefícios. Então, a gente tem que pesquisar isso também, né? Questões de proteção cobras, escorpião, né? Então, a galinha de Angola também é um animal que é bacana ter na região com cavalos. Também os gatos, né? A questão dos ratos, né? Porque tem local que tem ração para animais, geralmente tem rato. Então, se a gente tem gato, o gato faz o controle dos ratos. Então, a gente tem que pensar num ecossistema, né? Por isso que eu falei que as instalações elas têm que ser pensadas para todos, né? Daí a gente tem que pensar também na questão das pessoas que vão estar cuidando ali dos animais, né? Tem que pensar na questão de saúde deles, né? Então, locais, às vezes, que eu visitei, que você entra aquele cheiro de amônia, que aquilo faz mal para a gente, imagina para os animais e para quem trabalha o Oi, dia inteiro dentro, né? eu Então, estou fazendo um curso aqui online. acho que alguém está Tá, com o elas se áudio envolveram, aberto, viu? se puder fechar. Então, tem muitas essas questões que a gente tem que pensar. Não sei se alguém quer fazer uma pergunta. Eu ouvi alguém, só que eu não consegui entender o que a pessoa falou. Alguém quer perguntar alguma coisa? Bom, daí a gente tem alguém, deixa eu só ver aqui, pessoal. Alguém acho que escreveu alguma coisa aqui no chat. Ah, pode prosseguir, tá bom. Então, ali questões das pastagens, piquetes, estábulos, cocheiras, baias, solários, que é algo muito bacana de ter com os cavalos que ficam estabulados em baias. Hã? A gente consegue ter. Pode soltar? Acho que é a Heloísa que está com o áudio ligado, gente. Vocês me ajudem aí? Pode soltar, bem? Deixa eu mutar aqui. Pessoal, eu vou mutar quem tiver aqui com o áudio aberto. É só me perguntar aqui. Bom, então, questões das salas de equipamentos para arreamento, materiais, né? Às vezes, por exemplo, ecoterapia, tem que ter ali um local adequado para armazenar tudo, questões dos suplementos, da alimentação, arreamento, materiais para doma, né? Treinamentos, aulas, ecoterapia, acessibilidade, garagens, estacionamentos. É importante também a gente prever a questão de estacionamentos, né? Circulações, a manutenção dos espaços, então a gente tem que pensar também nisso, né? Às vezes a gente acaba tendo alguns equipamentos que demandam uma manutenção muito alta, que a gente poderia oferecer talvez outras opções, espaços de convívio, tanto do convívio do ser humano com os cavalos,
como de convívio dos cavalos com os cavalos e convívio das pessoas com outras pessoas, né? Áreas ali adequadas de manejo, veterinária, farmácia, pistas, arenas. E daí a gente pensar aí que para muitas pessoas, né, os animais eles são como membros da família e para outros são investimentos. Então, no mercado equestre a gente tem esses dois pontos, né, que a gente tem que pensar. Às vezes os dois estão juntos e às vezes não. Às vezes tem gente que ama cavalo, mas ele vê aquilo, a criação, né, o esporte, como um investimento, né? Então, a gente tem que pensar nessas duas formas, né? Fornecer um ambiente confortável e seguro para muitos cavalos que você tem ou planeja ter. Então, pensar nessa questão de futuro e a questão da valorização patrimonial. Então, às vezes, é um investimento, muitas vezes, né? É um investimento alto que é feito, tanto na parte construtiva quanto na parte dos animais, né? Do ativo dos animais. E daí a questão das baias com os cavalos, né? A gente precisa pensar na questão de movimentação, relaxamento, solário, né? Que eu estava falando, né? Que é uma área que a gente põe junto com a baia, que ele precisa ter ali uma drenagem, porque senão aquilo vira um horror ali, né? Não pode ser simplesmente na terra ali, né? Na grama. Precisa ter camada de drenagem, como se fosse uma pista ali, uma baia. A gente pode promover isso como uma área também de socialização. Os cavalos, eles têm contatos uns com os outros, e alguns proprietários que às vezes têm animais que talvez não possam estar socializando junto, um do lado do outro. Então, a gente pode fazer áreas que tem uma baia que tem um solário, a outra que não tem, a outra que tem, ou fazer esse solário um pouco mais estreito, deixar um espaçamento entre um e outro, né? Daí a gente tem a questão de custo maior de cercamento. E a maior preocupação para animais que vivem dentro de cocheiras e baias é que o solário ele vai promover a questão. Então, a gente tem que pensar em dois pontos, né? Promover o bem-estar para o animal que está ali tomando sol. Então, o cavalo, ele precisa tomar sol para fazer a produção da vitamina D, como a gente, né? Só que a gente tem uma pele fininha, né? O cavalo ele tem uma pele, apesar de ser uma pele sensível, tem a camada de pelo, então a gente tem que levar em conta isso, que para fazer a absorção da vitamina D, ele demora muito mais tempo do que a gente, então ele precisa sim tomar sol, só que a gente, claro, pode evitar ali o sol, né? O pior sol entre 11 e 2, 3 horas da tarde, né? Então, a questão do solário também, ela vai ajudar na questão de saúde, de conforto daquele animal, porque no solário ele pode fazer, por exemplo, urinar e estercar fora, e a baia ser um local que ele vai saber que ali é um local para ele dormir, para ele se alimentar. Então, muitos locais que fazem o solário, o animal ele começa a ter essa separação, né, de não mais urinar, estercar no local que ele vai dormir. Então, ele começa a ter uma qualidade de vida muito melhor do que um cavalo que vive dentro de uma baia, que é onde ele come, onde ele estruma, onde ele urina, onde ele dorme, né? Então, se a gente pensar, imagina a gente, né, dentro de até quem falou isso, que é muito bacana, a Renata, um cavalo dentro de uma baia como a gente vivendo dentro de um lavabo, né? Só que imagina que a gente só vai comer, vai dormir, vai fazer as nossas necessidades, tudo ali dentro, né? Daquele espaço minúsculo. Então, essa é a proporção que a gente tem que pensar. O cavalo que vive dentro de uma baia é como se a gente vivesse dentro de um lavabo, né? Daí a questão de pistas, arena, redondel, existem alguns locais que têm trilhas de galope, né? Não para o cavalo sozinho, mas para montar e para treinar o cavalo. Equipamentos como andadores, né? Que são automatizados.
a quantidade de pessoas que precisa ter para treinar os cavalos, não só a doma, né? Mas para treinar o cavalo, para exercitar esse cavalo todo dia, que o cavalo precisa se exercitar todo dia, ele precisa caminhar. Como eu falei, o cavalo ele é uma presa, né? E a evolução dele é que ele evoluiu caminhando. Então a gente tem que pensar que o cavalo, o habitat dele, natural dele, é a natureza caminhando, não parado, né? Então, tem as questões da estabulação ativa, como eu expliquei, e o Paradise, que para quem me conhece sabe que é o que eu falo muito, porque é algo assim que ele tocou meu coração, né? O Paddock Paradise, ele é algo que eu realmente me apaixonei, porque ele traz muitos benefícios para os animais, mas também traz muitos benefícios para os proprietários, né? Então, o Paddock Paradise é uma trilha que simula o habitat natural dos animais e o habitat que o cavalo evoluiu, né? Então, os cavalos que a gente tem, os equinos que a gente tem hoje, eles evoluíram nesse habitat, que é um habitat que a gente pensar ali onde vivem os mustangs, como que é uma área mais seca, um solo mais árido, né? Com meio arenoso ali, com pedregulhos, montanhas, mais uma planície, com lagos, né, com rios, com pequenos arbustos, não com gramíneas, né, pouca gramínea, na verdade, tem locais que não tem gramínea nenhuma, que tem gramínea, por exemplo, dentro do rio, que é um período do ano só que o cavalo consegue se alimentar daquela gramínea que cresce aquática, mas ao longo de alguns meses ele vai se alimentar de pequenos arbustos, né, e de folhas de algumas árvores, que tem pouca, né, porque é uma região árida. Então, se a gente pensar que aquele é o habitat natural do cavalo, o que a gente está promovendo para o cavalo hoje, ele é muito diferente, né? E o que ocasiona isso, né? A não ser a questão que eu falei já do pico de açúcar, de proteína, né, de carboidrato, ele vai trazer outras questões, que o cavalo, quando ele está numa pastagem que tem a gramínea, ele está pastando ali, ele não precisa caminhar para ir pastar, né? Ele fica mais parado. E daí isso acaba ocasionando alguns problemas de síndrome metabólica, sobrepeso, né? Problemas hormonais, tem as questões aí, enfim, diversas, né? Que talvez os cavalos de alguns proprietários estejam hoje saudáveis, mas eles podem vir a ficar doentes. Então, eu tenho conhecidos que tiveram cavalos que desenvolveram laminite e aparentemente vive super bem. Ah, não, eu trato super bem meu cavalo. Ele fica na baia um período do dia, ele fica no piquete em outro período, ele se exercita todo dia, mas não é o habitat natural que o cavalo evoluiu. Por isso que não é o ideal para o cavalo, né? E o Pega Paradise, ele vai fazer esse resgate do que foi algo que ele evoluiu, do que é o melhor para ele, né? Se a gente for pensar dentro da natureza dele. Então, por isso que eu falo muito sobre isso, né? Então, no pé da Paradise, o cavalo vai estar sempre se exercitando. A gente tem ali os locais de alimentação, que é o feno seco, que é um feno que ele tem um nível de proteína maior e menos de açúcar. Ele não vai comer muito feno de uma vez só, né? Então, ele vai ter que mordiscar aquilo, vai ter que puxar, fazer esse movimento, que para a parte neurológica é importante do cavalo, também tem esses tipos de estudos, né? Ele vai se exercitar, ele vai se socializar, então problemas de comportamento, meus cavalos são muito bravos, não podem conviver um com o outro. Mas por que o cavalo ficou bravo e não pode conviver? Porque existe essa separação, não existe uma socialização. O cavalo, ele é um ser gregário, né? Imagine se a gente pensar, por exemplo, uma prisão, que vivem ali todos os presos, cada um numa cela, uma prisão que vive cada um dentro de uma cela. Com o tempo ali, e a pessoa preso só pode sair uma vez por dia, uma hora por dia, né? Que muitos cavalos vivem dessa forma. O que a gente tem dentro da prisão, nesses casos? Agressões, né? Ataques ali nos horários de convivência. As
As pessoas começam a ficar, por conta do estresse que isso causa, começam a ter problemas de comportamento. Então, o problema de comportamento dos cavalos, ele vem por conta da forma que está sendo estabulado. Então, quando a gente põe, às vezes, cavalos que têm problemas de comportamento no Paddock Paradise, junto, convivendo com outros, eles passam a ter uma forma de convívio muito mais natural, muito mais tranquilo, né? Além das questões, assim, cavalos que tinham problemas de casqueamento, de síndrome metabólica, de vários problemas de saúde causados pela forma de estabulação, quando eles vão para o circuito do Paddock Paradise e viver, eles, em 6 meses eles passam a voltar a ter saúde, né? Então, tem muitas questões assim. Então, às vezes, cavalos que têm problemas muscular, de tendões, né? Então, o Paddock Paradise, ele vai promover esse caminhar, essa movimentação. A gente faz algumas coisas para estimular galope, para estimular as 3 andaduras, alguns obstáculos, né? Então, a gente vai promover formas que o cavalo consiga ali melhorar a questão de saúde. Então, era isso que eu queria até falar para vocês hoje. Espero que vocês tenham aproveitado aí essa conversa inicial, né? Que eu espero que ao longo do tempo aí a gente fazendo outras lives, eu vou adentrar em algum tema específico, né? A ideia era hoje ser mais rápido, aí uns 20 minutinhos, eu já passei até bastante. E antes de encerrar, eu quero expressar a minha gratidão aí para as pessoas que estão. Agradeço aí todos vocês que estiveram aqui. Tem pessoas aí que já tenho aí contato bastante aí nas redes sociais, a gente até se conhece pessoalmente. Vocês que também, como eu, assim, também buscam, né, esse conhecimento, o melhor para proporcionar para os cavalos, também amam esses animais, né, e querem melhorar a questão, né, da forma como os cavalos são estabulados aqui no Brasil. Então, algumas pessoas já que estão até aqui na live participando da mentoria, alguns já têm esse livro digital que eu fiz, né, para que ele fala assim, principalmente sobre as cercas, né? É um livro que está todo registrado. Então, aqui contar um pouquinho do que tem nesse livro digital, né? Que eu conto um pouco dos cavalos, a natureza dos cavalos, os cavalos e as cercas, falo um pouco sobre as vegetações, qual que é melhor, o que que é planta tóxica, né? As questões dos piquetes, tipos de piquetes, o Paddock Paradise também falo, os tipos de cercas, então a gente tem muitos tipos de cercas, eu já vejo assim muito problema, né, no Brasil, principalmente as pessoas usam o cercamento totalmente errado, né, da forma como é feita. Então tem ali modelos de portões, como calcular a sua cerca, como é a altura ideal. Então tem muita coisa. E para quem está na live hoje, eu quero oferecer aí 50% de desconto. Só vai ser hoje até as 23h59. Tem o cupom de desconto. Eu vou colocar o link aqui para vocês. Ah, Heloísa, também estou muito empolgada aí com a nossa mentoria. Começa amanhã. Obrigada, Renata. Deixa eu pegar o link aqui. Não sei se alguém quer fazer alguma pergunta, quer fazer algum comentário. Fiquem à vontade, deixa eu pegar aqui. Estou colocando aqui o link do e-book. Deixa eu compartilhar aqui de novo.
O link, ele vai, esse QR Code, ele dá acesso ao e-book, que é o link que eu coloquei no chat, né? E o cupom de desconto é cercas 50. Que para quem, por exemplo, já baixou a primeira versão quando eu fiz em 2021, né? Esse material todo ele foi. Tem algumas coisas que eu acrescentei, né? Que eu revisei, que eu coloquei, tem alguns detalhes de projetos que eu também estou colocando, como calcular a cerca, tem ali alguns detalhes que eu fiz em projetos para clientes, eu coloquei dentro desse e-book, né? Livro digital. Então, para quem tiver interesse, código ele é na letra maiúscula, cercas 50. E só vale do hoje, nesse link que eu coloquei para vocês. Alguém quer falar alguma coisa? Eu vou encerrar a gravação.